A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes recebeu a conferência a explorar a diversificação económica e as oportunidades de investimento no Médio Tejo, iniciativa organizada pela CCDR Centro em parceria com a comunidade intermunicipal, neste particular no âmbito da mobilização do Fundo para uma Transição Justa, fundo inserido no Programa Regional Centro 2030 e que visa responder às questões sociais e económicas colocadas pelo encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego. O vice-presidente da CIMT e ainda presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, foi um dos oradores da sessão, à altura em que apontou o investimento e a garantia dos salários como fatores determinantes para o processo da implantação do Fundo de Transição Justa. Esta conferência, intitulada Explorar a diversificação económica e as oportunidades do investimento no Médio Tejo, organizada pela CCDR Centro em colaboração com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, enquadra-se nas atividades levadas a cabo pela iniciativa Plataforma para a Transição Justa, lançada pela Comissão Europeia, em que se pretende envolver e capacitar as pequenas e médias empresas do Médio Tejo, bem como os agentes relevantes do território. São 2 dias de trabalho intenso, com vários workshops e mesas redondas, onde esperamos juntar contributos e consolidar ideias que tanto precisamos para o desenvolvimento de projetos futuros no âmbito do Fundo de Transição Justa para o Médio Tejo. A nossa região está enquadrada neste fundo por via do encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego e não nos cansamos de referir que o epicentro deste problema aconteceu precisamente aqui em Abrantes. Sabemos todos que o seu encerramento deixou marcas profundas na nossa região e em Abrantes naturalmente. E é por isso mesmo que o Fundo de Transição Justa é absolutamente determinante para mitigar os efeitos desta decisão. Depois, permitam-me referir que há um ponto em que este processo deve ser absolutamente elogiado: a proteção dos trabalhadores. Aliás, mesmo ontem, eu e o diretor executivo da comunidade intermunicipal estivemos com a senhora secretária de Estado da Energia e podemos constatar que ninguém ficou para trás e conseguimos que até pelo menos ao final de 2024 sejam garantidos os ordenados que os nossos trabalhadores tinham até então. Não foram para o centro de emprego receber uma parte daquilo que era o ordenado que recebiam, continuam neste momento a receber todo o ordenado que recebiam até então e foi garantido, e está garantido que até ao final de 2024 que vão receber o ordenado que recebiam como se estivessem a trabalhar, estando em formação. E isto o Governo está obviamente de parabéns. Havia aqui um problema que tem a ver com as questões da carreira contributiva e esse assunto vai ser resolvido e todos os trabalhadores vão garantir que a sua carreira contributiva, funcione de forma absolutamente normal. Bem como também foi, digamos, possibilitado, ou está possibilitado no futuro, que para além da formação do IFP, estes trabalhadores que agora estão em formação possam usufruir, ou está ao seu alcance, a formação da Endesa, que é um projeto que foi vencedor para o ponto de injeção justa, que prevê um investimento também em Abrantes e na região, obviamente, de 600 milhões de euros. Parte do ponto de injeção de uma candidatura, de um processo que aconteceu de forma específica. Os direitos dos trabalhadores foram muito bem salvaguardados. Importa sublinhar esta ação. E aqui, mais uma vez, sem questões político-partidárias, tem a ver com e dar, obviamente, os parabéns ao Governo por este trabalho. Já na componente do território e na criação de novas dinâmicas territoriais e económicas, todos temos de reconhecer que ainda há muito por fazer. Há 2 anos atrás, 22 meses para ser preciso, foi a 30 de novembro de 2021, foi lançado o primeiro aviso do Fundo de Transição Justa. Pois bem,
Hoje ainda não há contratos assinados para financiamento. O tempo dos empresários é outro. E temos todos que estar bem despertos para essa questão, sob pena de deixarmos fugir ou mesmo cair investimentos importantes para a nossa região. Agradecemos o facto de, na passada sexta-feira, ter sido lançado pela CCDR Centro um segundo aviso, na ordem dos 30 milhões de euros, destinado a financiar projetos para as grandes empresas, que tinham ficado fora do primeiro aviso do concurso. E isto, obviamente, é uma excelente notícia para a região. Espero que todos estejam atentos a este processo e que as empresas, obviamente, passem ao passo seguinte da afirmação, da apresentação de candidaturas, para que depois se possam materializar esses mesmos projetos na nossa região e, particularmente aqui em Abrantes, desejamos que isso aconteça a todo o tempo. O Fundo para a Transição Justa tem de ser uma adicionalidade para o nosso território. Temos esperança que o verdadeiro arranque do Fundo de Transição Justa possa agora verdadeiramente iniciar-se. Para terminar, e uma vez que estamos no auditório da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, uma estrutura muito importante para o ensino superior no Médio Tejo, queremos deixar também bem vincada a importância das novas instalações desta Escola Superior de Tecnologia. Temos o projeto praticamente concluído e torna-se importante avançar com esse projeto. A implementação desta Escola Superior de Tecnologia no Parque Ciência e Tecnologia em Alfaredo, numa zona de expansão onde estão também presentes as empresas, que se relaciona também com a futura zona livre tecnológica para as energias renováveis, onde a componente de investigação é muito relevante e onde o Parque Ciência e Tecnologia pode ser uma peça importante neste puzzle de dinamização do nosso território. Muito obrigado a todos, bom trabalho. Jorge Brandão, que representou a CCDR Centro na conferência, deu conta do vasto conjunto de instrumentos financeiros que a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional tem disponíveis para projetos de investimento no Médio Tejo, desde logo o Fundo de Transição Justa. O Fundo de Transição Justa, como sabem, é uma componente, integra o nosso Programa Operacional Regional do Centro, um programa de grande dimensão, mas que tem, de facto, aqui uma componente muito focada sobre este tema da transição justa. De facto, o nosso programa é um programa extremamente vasto, apoia desde as áreas das empresas, os municípios nas suas diferentes competências, outras entidades da economia social, instituições de ensino superior, entidades de investigação, de interface, portanto, uma panóplia muito diversa de instrumentos que estão disponíveis para a nossa região e também para o Médio Tejo. Obviamente, o Médio Tejo, como qualquer outro território da região centro, beneficia, antes de mais, de todos esses diferentes instrumentos e dotações que o nosso programa tem à disposição para financiar projetos de investimento na região. Mas o Médio Tejo, em particular, tem algo mais. E algo mais é esta dimensão do Fundo da Transição Justa. Obviamente temos consciência de que este algo mais decorre de um problema, de uma dificuldade com que este território se enfrenta e, portanto, tem essa função, tentar ajudar a dar uma resposta muito concreta a esta dificuldade. Já a seguir apresentarei com mais detalhe, ainda que de uma forma também muito sintética, as linhas essenciais do Fundo da Transição Justa, do nosso plano territorial para a transição justa no Médio Tejo, mas gostaria de reforçar, de facto, aqui do que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Abrantes. De facto, a nossa expectativa é que com este fundo, com este financiamento, nós possamos fazer a diferença. E a diferença faz não só pelos montantes, pelas dotações que temos disponível, mas, diria, principalmente pela capacidade de mobilizarmos forças, dinâmicas, agentes, empresas, em particular, para olharem e virem investir no Médio Tejo. E é com esse compromisso que a Autoridade de Gestão do Centro 2020 está completamente assumida, que partilha com os municípios e com a comunidade intermunicipal e, portanto,
Creio que estes 2 dias de trabalho que temos aqui hoje são exatamente um bom exemplo daquilo que queremos fazer, queremos continuar a fazer, porque temos consciência de que estes processos também não se ganham de um dia para o outro. É preciso persistência, é preciso dar continuidade às coisas, porque os resultados vêm sempre a mais longo prazo. E, portanto, reforço o agradecimento na vossa presença, o agradecimento à vossa colaboração e à vossa disponibilidade para trabalharem nesta dinâmica, neste processo, e seguramente teremos mais oportunidades no futuro de falar sobre estes temas e sobre projetos que gostaríamos muito de trazer para o Destaque também para a intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que participou na conferência com uma mensagem gravada, à altura em que deu conta dos mecanismos financeiros disponíveis para promover o investimento na região. A governante referiu ainda que o fecho da central a carvão do Pego fez baixar em 70% as emissões de CO2 no concelho de Abrantes. A conferência que a CCDR do Centro, com o apoio sempre extraordinário da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da consultora Guidehouse, está a promover ao longo destes 2 dias, é uma oportunidade de reflexão, debate e esclarecimento sobre a mudança de paradigma que está a acontecer em toda a Europa e no nosso país. Estamos empenhados em participar ativamente na transformação da economia, com consciência e responsabilidade, porque estas mudanças trazem implicações já no dia de hoje, já no nosso presente, implicações também no futuro, no nosso país e no futuro do mundo. O Fundo para a Transição Justa é um novo instrumento de política de coesão, especialmente criado para o período 2021-2027. Já está a ser fundamental para apoiar territórios que estão a fazer a transição para uma economia com um impacto neutro no clima até 2050 e, sobretudo, em zonas geográficas com atividade económica muito dependente do carbono, o Fundo para a Transição Justa é indispensável para ajudar a evitar e a prevenir o aumento das disparidades regionais. Ao adotar o Pacto Ecológico Europeu de 2019, a Comissão Europeia impôs a toda a zona euro uma nova política de crescimento, um novo modelo, e quis fazê-lo de uma forma justa e eficaz. Definiu então um mecanismo para uma transição justa, que assenta em 3 pilares. O primeiro é precisamente o Fundo para a Transição Justa, já lá vamos. O segundo prevê um regime específico ao abrigo do programa InvestEU para atrair investimento privado, e um terceiro disponibiliza crédito ao setor público através do Banco Europeu de Investimento para a concretização de eventos adicionais, mas necessários. Ora, o Fundo para a Transição Justa, o Fundo de Transição Justa serve sobretudo para financiar intervenções que visam reduzir o impacto económico e social da transição climática, apoiando a diversificação e modernização da economia local e atenuando as repercussões negativas sobre o emprego. Assim, o FTJ, como conhecemos, energia limpa, de redução das emissões, na regeneração de instalações industriais, na requalificação de trabalhadores, e ele tem sido executado em estreita colaboração com as autoridades nacionais, regionais e locais, e implicou que cada Estado-membro submetesse os seus planos territoriais de transição justa, apontando e identificando as áreas específicas de intervenção, expectativas quanto à evolução do mercado de trabalho e necessidades decorrentes da transformação das indústrias com maior emissão de gases com efeito de estufa, ou seja, das indústrias mais poluentes. De todos os fundos da política de coesão, o FTJ será porventura o mais direcionado, já que é especialmente dirigido para as regiões mais afetadas por esta reconversão da nossa economia. Em Portugal e no âmbito de Portugal 2030, estabeleceram-se 3 planos territoriais de transição justa nos territórios que viram encerrar instalações industriais. Na zona abrangida pela refinaria de Matosinhos, na região norte, na área da central termoelétrica a carvão do Pego, em Abrantes, na região centro, e em Sines, na região do Alentejo.
Para cada um destes territórios, os respectivos planos previram medidas como a formação e reconversão profissional, o apoio ao emprego e à inserção profissional, o empreendedorismo e a criação do próprio emprego, a diversificação, modernização e reconversão económica dos territórios abrangidos, a promoção de energias renováveis, a implantação de tecnologias em sistemas e infraestruturas para energias limpas a preços acessíveis, incluindo tecnologias de armazenamento de energia. No caso do Médio Tejo, a prioridade é apoiar os trabalhadores afetados pelo encerramento da central através de ações de qualificação e requalificação e de apoio a projetos de empreendedorismo de base local. E ainda diversificar a atividade económica do território através de projetos de investimento produtivo, de reforço de capacitação empresarial para o desenvolvimento de bens e serviços e da promoção da transferência de tecnologia e de projetos de investigação e desenvolvimento. Desde que a central termoelétrica a carvão do Pego foi encerrada em 2021, as emissões de CO2 do setor da energia do concelho de Abrantes diminuíram mais de 70%, o que não pode ser senão uma ótima notícia. No entanto, perderam-se 420 postos de trabalho diretos, indiretos ou efeitos negativos na cadeia de valor e o impacto significativo nas atividades económicas locais que gravitavam à volta da central. O Plano Territorial para uma Transição Justa do Médio Tejo, incluído no Programa Regional do Centro, vem responder a estes impactos e tem 65 milhões de euros ao serviço desta missão. O objetivo é que os invista de forma a que a região tire o melhor proveito possível da transformação em curso, se possível alicerçando o seu desenvolvimento em atividades económicas sustentáveis e rentáveis, e sem deixar nenhuma das pessoas que perderam o seu trabalho para trás. Esta é uma preocupação do país. Já foi criado um Fórum Nacional de Acompanhamento que, como o nome indica, fará o acompanhamento da implementação dos 3 planos nos territórios a que se destinam, avaliando os desafios da complexa alteração estrutural da economia.